lembrando de uma... aquecer. Antes de recomeçar aqui, eu estava lembrando de uma situação, né? Foi perguntado se Me acordava de uma situação antes de começar aqui. pessoas que usam música secular dentro de um culto de igreja. Me perguntaram sobre pessoas que usam música secular na igreja. Eu tenho um amigo que é pastor em Londrina. Eu tenho um amigo que é pastor em Londrina, Brasil, na cidade aí de Brasil. E ele usa música secular na igreja dele. E ele usa música secular em sua igreja. E tem uma música brasileira que, na verdade, quando ele me falou qual era, eu falei, rapaz, não tem letra melhor para isso. E há uma música brasileira que eu lhe disse, uau, não há música melhor para isso. Eles apresentam visitante na igreja E dele. eles apresentam visitantes com esta música. E quando o visitante fica em pé, E quando o visitante se põe em pé, tem um cantor chamado Tim Maia no Brasil. há um cantante chamado Tim Maia. E ele tem uma música que a letra diz o seguinte: E a letra da música habla o seguinte: vou pedir para você voltar, eu vou pedir-te para que vuelvas. vou pedir para você ficar, Eu te vou pedir que queres. eu te amo, Eu te amo. eu te quero bem. Eu te quero bem. A semana inteira A semana toda fiquei esperando me quedei esperando para te ver sorrindo, para vê-lo sorrindo, para te ver para cantando, vê-lo cantando, porque eu te amo, porque eu te amo. eu te quero bem. Eu te quero muito bem. Eles cantam essa música nos visitantes. Eles cantam essa canção que é Essa música é boa, rapaz. Essa E música agora? é muito buena. E agora? Essa música é boa demais. Essa música é muito buena. Enfim. E são outros 500. Bom, nós vamos mudar de assunto agora bastante. Vamos cambiar totalmente de assunto. Eu gostaria de compartilhar com Me vocês gostaria de compartilhar com vocês uma ferramenta. uma ferramenta Que me foi apresentada há mais de 15 anos atrás, há mais de 12 anos atrás. algo que me foi apresentado há mais de 10 anos hacia atrás. 12 anos exatamente. 12 anos exatamente. Eu ouvi sobre essa ferramenta em 2006, Eu he ouvido sobre isso em 2006. em um encontro de pastores no Rio de Janeiro. Em um encontro de pastores em Rio. A equipe da Mission Society, que hoje é TMS Global, A equipe de TMS Global esteve lá falando sobre algumas coisas para a liderança pastoral. estuvo aí falando sobre diversas coisas para o liderazgo pastoral. E uma das coisas foi apresentar essa ferramenta. E uma das coisas foi apresentar-nos esta ferramenta. E como todo bom pastor, E como todo el bueno pastor, a gente vai para as conferências, vamos às conferências, participamos de um monte delas, participamos de um montão de elas, anota um monte de coisa, tomamos nota de um montão bota de coisas, tudo no caderno, ponemos tudo em um caderno, aí olha lá na estante do gabinete pastoral, miramos aí em nossa oficina pastoral, tem uns 30 cadernos. aí há uns 30 E às vezes a gente não sabe o que fazer com aquilo. e não sabemos o que fazer com isso. Sou só eu que sou assim ou vocês também? Solamente eu que sou assim ou há mais gente aqui que é assim? Só eu, né? Graças a Deus, vocês são mais crentes do que eu. Vocês são mais crentes que eu. Então eu fui apresentado por me apresentar essa ferramenta. Então me han apresentado esta ferramenta. E é engraçado que todos os pastores Lo gracioso foi que todos os pastores falaram a mesma coisa. falaram o mesmo. Mais uma coisa Uma coisa mais que o bispo quer que a gente que faça. o bispo quer que hagamos. Mais uma coisa que a gente precisa fazer. Uma coisa que necessitamos fazer. Minha agenda já está lotada. Minha agenda já está llena. Não dá para fazer mais essa. Não puedo fazer isso. E foi isso que foi falado no meio Foi dos o pastores. que foi falado aí em meio de los Há 12 anos atrás. Isso há 12 anos. Mas eu fiquei com aquele negócio na Eu cabeça. me quedei com isso em minha mente E eu olhei para aquilo. e mirado Eu falei, isso é muito bom. eu vi que isso era bueno. E eu falei, e aí entrou a minha teoria. Então entrou minha teoria. Na verdade, Em a realidade, grande maioria das conferências que nós vamos a mais grande parte das conferências que participamos são boas. são buenas. Tudo que se fala Todo lo que se habla é bom. é bueno. Os livros que nós Os lemos livros que leemos são bons, a maioria. buenos. A A maioria maioria. são buenos. E técnicas são As boas. técnicas são muito buenas. Programas são Os bons. programas são muito E a buenos. minha conclusão é, Pero minha conclusão é: a gente não vai longe em nenhum deles. não perseveramos em nenhum deles. E aí acaba que a gente não faz nada. E muitas vezes paramos, não hacemos nada. Pega um para fazer, Começamos não vai tão longe. não vamos tão lejos. Aí começa outro, Começamos outra. aí não vai tão longe. Então, um pouco Aí seguimos, aparece outro. e aparece outro. E a gente fica nesse negócio.
e nos quedamos. e não chega em lugar nenhum. E não chegamos a nenhum lugar. E Salmos capítulo 1 El Salmo 1 fala algo muito interessante. habla algo muy interesante. Bem-aventurado o Bienaventurado homem que não anda no segundo conselho el dos hombre que ímpios, no anda en los consejos de los e impíos, nem se assenta na roda dos ni se pecadores. asienta en los lugares de los O pecadores. Salmo diz como esse homem é. El Salmo explica quién es este hombre. Ele é como árvore Es como el árbol plantada junto está à corrente das plantado águas, junto a las corrientes del e agua, que no devido tempo y que en su tiempo dará o fruto. va a tener frutos. Às vezes a gente quer dar fruto antes do tempo. Pues muchas veces queremos dar frutos antes A del gente quer tiempo. pegar o programa Queremos el programa em 2 meses y que en 2 meses vai estar tudo certo. todo ya está. Se em 2 meses não deu Si en certo, 2 meses no funciona, esse programa não é bom. no es bueno el Aí programa. passa para outro Então programa. vamos para outro E programa. aí a gente não chega em lugar No nenhum. llegamos a ningún lugar. Eu, se tiver que dizer 10 referências de Si igrejas, tengo que decirles 10 referencias de de iglesias, boas de igrejas, buenas iglesias, uma coisa essas igrejas têm em comum: una cosa ellas tienen en común. longo prazo no que elas têm feito. Tienen hecho cosas a largo plazo. Normalmente pastores estão há 10, 15, 20 Pastores anos están nessa ahí, igreja. permanecen ahí por más de 10 años. E as coisas ao longo dos anos, Y ano las após ano, cosas año tras año começam a acontecer. empiezan a acontecer. Então o que eu vou falar aqui agora, Lo que voy a hablar ahora pensem como uma consequência. es una consecuencia. Se nós pensarmos como mais uma ferramenta, Si nosotros pensamos que es una herramienta más, talvez caia no esquecimento. quizás nos olvidemos. Mas se nós pensamos nisso como uma consequência, Pero si eso se torna una consecuencia, talvez a gente consiga viver coisas muito boas. quizás vamos a vivir cosas muy buenas. Me foi ensinado há 12 anos atrás sobre celebração de impacto Me global. enseñaron sobre la celebración de impacto global Uma conferência. en una conferencia. E é uma Y conferência. esa celebración es una Uma conferencia. conferência missionária. Es una conferencia misionera. Quase que uma overdose de Es missões una overdose de misión no coração de uma igreja. en el corazón de la iglesia. Quando nós pensamos nisso como um programa, Como pensamos solamente como un programa como mais uma coisa, o como una cosa más, talvez ela perca o sentido. quizás va a perder el sentido. Por isso que demorou 10 anos para que fizesse sentido para mim. Por eso en mi vida ha demorado 10 años para tener sentido. Porque uma visão precisava mudar. Por una visión tendría que cambiar. Eu tinha a visão de um programa. Yo tenía na cabeça un programa, E programa seria mais um. pero como programa sería uno más. Nessas agendas lotadas de pastor. Então, en las agendas llenas de los pastores. Na segunda-feira nós estávamos almoçando. Lunes estávamos almorzando. E aí estávamos conversando sobre um projeto de uma igreja. Estávamos hablando sobre un proyecto de una E iglesia. a esposa e o marido estavam conversando comigo. Y la esposa y el esposo estaban conversando E conmigo. o marido era o pastor. Y el esposo era el pastor. E a outra amiga me apresentou esse casal. Y mi amiga me presentó a E esta falou: pareja. olha, esse aqui é o pastor do projeto. Então me dijo, esse é o pastor do projeto. Ele é integral. Ele é tempo integrado. E essa aqui é a esposa dele. E essa é sua esposa. Mas ela trabalha. Pero ela trabalha. Aí eu perguntei por quê? Pastor não trabalha? Eu perguntei, pastor não trabalha. Aí ela falou: não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que quis dizer. Pastor trabalha muito. Pastor trabalha muito. Só não tem um ofício como outras pessoas, né? Não tem o ofício de outros. Então às vezes a gente entra nesse ciclo de trabalhos. Pero então muitas vezes entramos em esse ciclo de muito E trabalho. a gente perde as consequências boas. E não perdemos a consequência de todo. Então a primeira visão que precisou mudar A primeira visão que he tenido que cambiar para que isso acontecesse comigo para que passara comigo isso, foi a minha visão. minha visão teve que cambiar. Minha visão mudou. Minha visão cambiou. E depois que a minha visão mudou, Depois que minha visão cambiou, muitas coisas muitas aconteceram. coisas han passado. Então eu vou passar um vídeo para vocês, Eu vou passar um vídeo para que você entenda a consequência. para que entendam a consequência E vejam como consequência. e vejam como consequência. E depois nós vamos falar das E causas. depois vou falar sobre as Até causas. chegar nela. Até chegar em isso. Isso. Dá uma moral no áudio, tá, Fabiano? A Bíblia nos conta uma história muito interessante. Uma grande multidão assentada para ouvir Jesus. De repente, a fome aparece. Diante daquela grande multidão, um rapaz aparece com 5 pães e 2 peixinhos. Entra em cena Jesus, com aquela grande capacidade de fazer um milagre extraordinário e com aquele pouco alimento, ele alimenta aquela grande multidão. Nós estamos caminhando para a nossa 3ª edição de uma conferência missionária. Desde 2016, nossa igreja tem investido sistematicamente em missões.
A conferência missionária, eu digo que é o ponto alto no ano em missões na igreja. Então as pessoas conhecem os projetos, sabem o que está acontecendo, o que é feito nos projetos, sabem no que está investindo ou no que vai investir. Através de um projeto chamado Promessa de Fé, nós incentivamos cada pessoa a definir um valor que será investido no ano seguinte para missões. A Promessa de Fé ajudou no processo de doação, porque foi uma coisa mais sistemática e não esporádica. Então, sistematizou a doação regular. Graças às nossas conferências missionárias e toda a arrecadação vinda das promessas de fé, nós temos sido capazes de abençoar mais de 10 projetos missionários, sendo eles em áreas locais, regionais, nacionais e internacionais. É literalmente confiar que nossos 5 pães e 2 peixinhos serão capazes de alimentar uma grande multidão através dos milagres de Jesus. Casa Semente é uma ONG e a igreja tem apoiado esse lugar através do tempo, do meu tempo, e através do apoio financeiro. O mais interessante de tudo isso é que quando nós olhamos para a urgência de missões, normalmente nós pensamos que é necessário uma igreja muito grande, muito bem estruturada para que um real investimento aconteça. Às vezes nem sempre igreja grande significa ter 50% de pessoas trabalhando, ter 30%. Igreja pequena é tudo junto, é claro que tem uns problemas pontuais em virtude de relacionamento, mas a força é muito grande. Eu vejo como a minha igreja é uma igreja pequena, eu vejo que podemos fazer grandes coisas. E a visão de Deus não está no tamanho da igreja, está na fé em Cristo Jesus, está no foco, está em querer que o reino de Deus cresça, independente do tamanho da igreja. Viver missões, a missão é de Cristo, isso não é teologia, isso é uma coisa simples. Então nós, como vida em Cristo, Cristo em nós, somos missionários. É uma igreja pequena, pode ser sim o ID de Jesus. A palavra de Deus fala que onde 2 ou 3 estarem reunidos, ali estará Jesus no meio. E por que não começar o ministério com 2, 3, 4? E assim você vai chamando, e a igreja mesmo vai se comprometer na área de missões. Primeiramente, a missão é de Deus. Nós somos os agentes da missão. Então, qualquer igreja, ela pode participar, seja pequena, média ou grande. É importante que ela entenda o seu papel, os membros entendam o seu papel, a liderança da igreja entenda o papel, e isso com certeza vai acontecer. É maravilhoso perceber que uma igreja pequena, com imensas necessidades financeiras, pode sim ser um instrumento de Deus no projeto missionário dele ao redor do mundo. É fácil? Nada fácil. É bonito? É maravilhoso. Temos hecho conferências allá en nuestra iglesia. Desde que eu voltei para o Brasil. Desde que eu he regresado ao Brasil. São conferências missionárias. São conferências missioneiras. Conferências de normalmente 4 ou 5 dias. De 4 ou 5 dias. Nós começamos na quinta ou sexta-feira. Começamos miércoles a viernes. E vamos até a terça da outra semana. E vamos até o martes da outra semana. Eu sou pastor em uma igreja pequena. Minha igreja é uma igreja pequena. Nós estamos na região central do Rio de Janeiro. Estamos na região central do Rio. Temos uma média de 200 membros. Temos uma média por meio de 200 membros. E custos muito altos. E muito caro. Compramos um terreno. Hemos comprado um terreno que hoje custa 22 milhões de reais. Que hoje tem o preço de 22 milhões de reais. Então, tudo é muito caro. Tudo aí é muito Fizemos caro. Uma reforma em um dos prédios. Hicimos uma reparação em um dos que custou 1 milhão de reais. Que ha custado 1 milhão de reais. Então, todas as finanças são apertadas. Todas as coisas são muito difíceis. Nós teríamos todas as desculpas para dizer que não temos condição de investir em projetos missionários. Teníamos muitas excusas para não investir em missões. Porque
poderíamos até usar isso a nosso favor. Poderíamos utilizar isso a favor de nós. Nós somos um projeto E missionário. podemos dizer, nós outros é que somos um projeto. Ajudem a nossa É igreja. nós outros que necessitamos Nós ser precisamos de ajudados. dinheiro. Necessitamos nós outros de plata. E é por isso que eu falei que a minha visão precisou Por mudar. isso que minha visão, como eu disse, tinha que cambiar. Porque quando a minha visão começou a mudar, toda a visão missionária da minha vida começou a Quando mudar. minha visão cambiou, toda a minha visão missioneira cambiou. Você não consegue passar por muito tempo uma coisa que você não acredita. Não pode passar por muito tempo na coisa que tu mesmo não crê. Se você quer vender alguma coisa, quem já trabalhou com vendas aqui sabe disso. No fundo, se você não acredita naquele produto, você não vai vender tão bem. Se eres um vendedor e não crês em lo que estás vendendo, não podes vendê-lo bem. Então, antes de você aplicar um projeto, uma ferramenta, qualquer que seja, viva isso no seu Antes de coração. aplicar qualquer projeto, tens que viver primeiro. Eu aprendi sobre conferências missionárias com americanos. Eu he aprendido sobre essas conferências com os americanos. São pessoas diferentes de mim, São pessoas que são diferentes de mim, cultura diferente da minha. culturas diferentes. Em 2006, Isso foi em 2006. depois eu fui trabalhar com europeus, Então, depois disso, fui a trabalhar com europeus, pessoas diferentes de mim, que eram também muito diferentes de mim. culturas diferentes de Outras mim. culturas diferentes. Quando eu ouvi sobre esse projeto, Quando eu he ouído sobre o projeto, a primeira coisa que eu pensei a primeira coisa que he pensado foi que na minha cultura, no em minha Brasil, cultura em Brasil, projetos de longo prazo os normalmente projetos não de são largo bons. prazo generalmente não são buenos. Pessoas prometem uma coisa e não cumprem. As pessoas prometem algo, pero não seguem E cumprindo. de uma certa forma isso é verdade, Isso, de hecho, é uma verdade. mas é uma cultura. Pero essa é uma cultura em Uma Brasil. cultura se muda, E uma cultura se pode cambiar. pode demorar. Pode demorar. Então a gente começou a pensar em como viver isso dentro da nossa cultura. Então assim, começamos a ver como podemos viver esse câmbio em nossa cultura. A primeira coisa é como nós nos enxergamos em nossa Então, a cultura. primeira coisa é ver como nós outros miramos a nós outros mesmos. Talvez o que eu fale não se aplique a todas as culturas que estão aqui. Quizás isso não aplique a todas as culturas que aqui estão. Mas quero falar como eu vejo algumas visões de líderes dentro da nossa Pero cultura. quero falar sobre visões de líderes em nossa cultura. Nós muitas vezes nos vemos como uma grande colônia ainda, Muitas vezes vemos nós outros mesmos como uma grande colônia, como um lugar onde pessoas precisam vir quando que lugar onde outros de afuera necessitam chegar e precisam olhar para o Brasil como um campo e missionário. necessitam mirar nossa nação como Olhamos um estrangeiros missionário. como fornecedores de recursos. Miramos os estrangeiros como aqueles que provêm recursos a nós. Muitas vezes isso acontece no Muitas Brasil. vezes tem passado isso em Brasil. E isso tem gerado grandes problemas. E isso genera grandes problemas. E estrangeiros vêm ao Brasil, Os estrangeiros vêm, constroem templos, constroem templos, vão embora, e se vão. e depois isso, numa expressão brasileira, vira um elefante E branco. depois isso se queda aí, nadie o utiliza mais. Porque nós não temos dinheiro para Porque manutenção, não temos o dinheiro para o não temos mantenimento. equipes treinadas com o coração naquele Não projeto, temos equipe treinada com o coração no projeto. e não estamos engajados com E aquilo. tampouco temos uma relação mais forte com o projeto. Quando eu comecei a ouvir sobre isso, Quando comecei a escutar sobre na isso, minha imaginação brasileira, em meu pensamento como brasileiro, eu pensava, para que conferências como essa funcionem, para que as conferências como esta funcionem, pessoas muito ricas têm que doar seus tem dinheiros. que ser pessoas que com muita plata para donar. Nós não temos E condições. nós outros não temos condições. Os empregos são mais complicados. Os trabalhos são Os complicados. salários são mais Os curtos. salários são barros. E foi quando eu passei 3 meses nos Estados Unidos Então, eu he passado 3 meses nos Estados Unidos para levantar recursos para a minha viagem na Europa. para buscar os recursos para minha viagem à Europa. E foi quando eu percebi a mentalidade de algumas pessoas. Quando eu he notado a mentalidade de algumas A pessoas. generosidade no coração. He visto a generosidade dos corações. Pessoas como eu, Pessoas como eu, classe média, que são da classe que mediana, precisavam escolher que necessitavam escolher entre abençoar um casal, uma família de missionários entre bendecir as pessoas de e missionários jantar fora na semana seguinte. e cenar na semana seguinte. E se eles diziam, eu prefiro abençoar esta família de E missionários se eles dissessem, eu prefiro bendecir essa família de e missionários não jantar fora na semana seguinte, e não cenar em la outra semana e pegar este dinheiro da semana seguinte e tomar esta plata da outra e me semana comprometer com esses e missionários. comprometer-me com os missionários. Quando eu vi
isso. yo empecé a ver eso. Eu falei, o Brasil pode fazer isso. Brasil también puede hacerlo. Talvez outros países possam fazer Otros isso. países también lo pueden O hacer. problema não está no bolso das No pessoas. está el problema en el bolsillo, Está na mentalidade. y sí en su mentalidad. Nós temos um país brasileiro, eu digo do Brasil, Hablando de mi país, tenemos un país maior do que a Europa inteira. más grande que toda Europa, Rico, un país muy rico, com pessoas con empreendedoras, personas que son muy pessoas emprendedoras, de diversas classes de diversas sociais. clases sociales, Mas a mentalidade, pero la mentalidad em alguns momentos, é en algunos momentos de que eu preciso receber ainda mais. es que yo necesito nomás Yo no posso recibir y no puedo dar. Então, quando eu vi isso, a minha visão mudou. Cuando yo he visto eso en los Estados Unidos, mi visión cambió. E o que Deus falou para mim é: se você quer ser um Y missionário, Dios dijo, si quieres ser un misionero, comece abençoando missões. empiece a bendecir a misioneros. E eu não tinha tanto dinheiro. Yo no tenía plata, Começava uma empresa. entonces yo estaba recién empezando una empresa. E minha empresa era pequena. Mi empresa era muy E pequeña eu decidi que uma boa parte do lucro da minha empresa ia para y missionário. yo he decidido que una parte buena de mis lucros iban para la misión. Junto com a minha esposa, Entonces, en conjunto con mi nós esposa, nos tornamos parceiros de uma família missionária. hemos nos tornado como compañeros de misión E de una depois familia misionera. isso aconteceu com uma segunda família Então isso missionária. passou com outra família mais, E depois com uma terceira e família com outra missionária. mais família. E quando eu vi, E quando eu vi, eu não estava pedindo dinheiro para outras eu não pessoas, estava mais pedindo plata a outros. mas antes disso eu estava tentando doar para Eu missões. mesmo estava tentando donar a la misión. E comecei a perceber que isso é possível. E eu vi que isso era muito possível. Pessoas em igrejas, por exemplo, nos Estados Unidos, Pessoas em igrejas em los Estados Unidos que iriam vender limonada na rua, que vendiam limonada, adolescentes. eram adolescentes, E o dinheiro da limonada ia para e projetos o missionários. dinheiro destas ventas iba a la misión. Se ofereciam para lavar carros Também se de membros da ofereciam para igreja. lavar os autos de los miembros de la igreja. E o dinheiro da lavagem de carros de membros das igrejas E o dinheiro de los miembros era utilizado em projetos eram missionários. então utilizados em los projetos E eu missionários. falei, o meu país não é diferente Então, meu disso. país não é diferente. Então, o que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade. Solamente temos que cambiar nossa E mentalidade. comecei a pensar um pouco mais sobre Então, isso. vocês estavam pensando sobre isso. Por isso que eu digo, quando nós vemos consequências, Então, quando nós outros vemos as consequências mas não pensamos nas causas, e não pensamos quais são as causas, é muito difícil chegar nas é muito consequências. difícil chegar às consequências. Então, quando a minha visão começou a mudar, Quando minha visão começou a cambiar, eu comecei a buscar parceiros financeiros em lugares que eu nunca imaginaria. comecei a buscar companheiros de missão em lugares que não imaginava. Imagine, eu estava indo para Paris Imagínate, eu me ia a Paris, e eu precisava de bastante dinheiro. necessitava muita plata. E comecei a ser convidado para diversas igrejas no Brasil Eu para tinha pregar. muita invitação a predicar em inglês em Brasil. E em teoria eu deveria olhar para as igrejas mais ricas. E na teoria deveria ver as igrejas que tinham mais dinheiro. É claro que eu ia em igrejas com um poder aquisitivo maior. Eu ia em igrejas Claro, que tinham eu sou plata. inteligente. Obviamente eu sou inteligente, eu ia em essas igrejas também. Mas às vezes em comunidades muito carentes, Pero muitas vezes ia a comunidades que eram muito necessitadas. que nós chamamos de favelas no Brasil. E chamamos de favelas em Brasil. Pastores me convidavam para pregar O nas suas pastor me igrejas. invitava a predicar em suas E igrejas. porque a minha visão tinha mudado, Porque minha visão havia cambiado. eu falei, eu quero pregar na sua Então igreja. eu quero predicar em tua igreja. Meus amigos pastores falavam, você está louco. Meus amigos diziam, por que está louco? Você vai conseguir R$20 de Vas a parceria lograr aí missionária. 20 reais nomás. Eu falei, tudo bem. E eu falava, está bem. Porque a Bíblia fala de uma oferta de uma viúva que foi muito importante. Porque a Bíblia habla de uma viúva que é ofrendado uma ofrenda muito importante. E eu comecei a falar com os amigos meus pastores, eu não quero mudar o valor financeiro E eu deles, disse a meus amigos, eu não quero cambiar o monto financeiro deles. mas eu quero mudar a visão dessa igreja. Eu quero cambiar a visão da igreja. Porque se uma igreja dentro de uma favela Sim, porque se uma igreja em uma favela pode doar R$30 por mês pode donar 30 reais para um projeto missionário na Europa, para um projeto em Europa, qualquer igreja em qualquer lugar pode qualquer fazer igreja pode hacerlo em qualquer lugar. isso. Isso mudou no meu coração, na minha Isso ha cabeça. cambiado em minha mentalidade. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade, Quando miramos nossa realidade, nós vemos normalmente as dificuldades, vemos em geral as mas dificuldades, não vemos as possibilidades. mas não vemos as possibilidades. Como você tem olhado para projetos missionários na sua vida? Como estás mirando os projetos missioneiros em tu vida? Aliás, eu tenho uma outra pergunta. Eu tenho também outra pergunta. a Você fazer. tem investido
investido em projetos missionários? ¿Tienes invertido en proyectos misioneros? Tem doado para projetos ¿Tienes missionários? donado a proyectos Se misioneros? você está aqui nesse encontro, Si estás aquí en este é encuentro, porque você acredita que missões é es importante. porque crees que las misiones son importantes. Se a missão é Y importante, si la misión es ela importante, precisa ser feita em qualquer lugar do mundo. necesita ser hecha en cualquier lugar del Aonde mundo. você vai, Donde tú estás, é onde você vai ser chamado para ir donde irás a ser llamado e aonde outras pessoas vão, y donde otros van. que talvez você possa colaborar. Quizás tú puedes ayudar. E talvez uma pessoa que mora numa favela Quizás una persona que vive en una e favela doe R$5 por y mês, que dona R$5 por mes. a vida dela al mes. mude. La vida de ella puede cambiar. E o trabalho dela, ela seja conquiste um trabalho, um emprego muito bom na sua vida. Que pueda quizás conquistar un trabajo muy importante. Existe um bueno. texto bíblico que diz que quando somos fiel num pouco, Deus nos coloca numa Hay un fidelidade no texto mundo. bíblico que cuando somos fieles en lo poco, Dios nos pone sobre lo mucho. Então comecei a ir em todos os lugares para Y falar empecé a sobre. ir a todos los lados. Cheguei na França Entonces he llegado en Francia. e vocês conheceram a nossa igreja. Han visto ahí cómo era mi iglesia. Fotos bonitas, Eran fotos muy mas não bonitas. aconteceu da noite para o Pero dia. eso no pasó de la noche para la Custava mañana. muito caro. Era muy caro. Nós não tínhamos muitos No recursos. teníamos Durante muchos os primeiros recursos. anos eram pouquíssimas pessoas. En los primeros años eran pocas personas. Muitos custos para pagar. Muchas cosas a pagar. Eu estava em um campo missionário Yo estaba en un campo de e misión. eu teria todas as desculpas do mundo para dizer: esse aqui é um campo missionário. Tenía todas las excusas para decir ese es un campo de misión. Precisamos de dinheiro. Necesitamos plata. Mas eu era um pastor. Pero yo era un pastor. E Deus me falou que eu precisava ensinar sobre Y missões Dios para me aquela dijo que igreja. yo tenía que enseñar a la iglesia. E foi lá na França que eu comecei as conferências Allá en missionárias. Francia entonces yo empecé las conferencias. No lugar menos imaginável do En mundo. el lugar donde menos yo imaginaba. Cheguei para a minha igreja, que na Cheguei- época tinha 20 pessoas. Llegué en mi iglesia que tenía 20 personas. Em um momento que nós éramos 20, tínhamos um aluguel para pagar, muitas contas. Teníamos ahí muchas cosas que pagar de la iglesia. Eu virei para eles e falei: nós vamos abençoar projetos missionários. Entonces yo les dije, vamos bendecir proyectos misioneros. E eles me olharam e falaram: como, pastor, nós Y vamos ellos me han fazer dicho, isso? ¿cómo podemos hacer eso? Eu falei: não sei. Y yo dije, no A sé. gente vai descobrir junto. Vamos a buscar juntos. E nós começamos a falar sobre Y missões, empezamos a hablar sobre falar misiones sobre y finanças, sobre finanzas, falar sobre dízimos, E sobre dízimo, falar sobre ofertas, ofrendas, falar sobre sobre generosidade generosidad e apontar projetos y missionários. apuntar ahí o mostrar proyectos misioneros. E eu fiz pela primeira vez na minha vida Yo hice por la primera vez en mi vida, comprometimento da promessa de hice fé un compromiso con la promesa de fe na França. en Francia, É uma igreja deste tamanho que era una iglesia que chiquita, precisava de dinheiro. necesitaba de dinero. E para a glória de Deus, Y por la gloria del Señor nós começamos a apoiar projetos empezamos a missionários. apoyar proyectos misioneros. Um campo missionário Un campo misionero, com um pastor missionário un pastor que misionero dependia de dinheiro, que dependía de plata, começou a apoiar projetos empezó a missionários. apoyar proyectos misioneros. Aparentemente não faz sentido, Eso no hace sentido, mas esse é o evangelho de pero ese es el Jesus. evangelio. É exatamente isso que a gente Es precisa eso que fazer. necesitamos. Quando a igreja começou a crescer, Cuando la iglesia empezó a crecer, a mentalidade de abençoar projetos la missionários mentalidad de bendecir proyectos misioneros já estava junto com ela. ya estaba ahí con ella. E aí nós tivemos muita facilidade para abençoar outros Entonces fue projetos más missionários. fácil bendecir a otros proyectos E enviar pessoas. y también enviar E personas treinar pessoas. y entrenar E personas. todos os anos na França, Y todos los años en nós Francia começamos a fazer conferências e projetos missionários hicimos proyectos de conferencias misioneras para que pessoas investissem em missões. para que las personas pudiesen invertir Isso en é la misión. muito prático. Es muy práctico. Isso não é um projeto que o bispo manda você No es fazer. un proyecto que lo Isso não é um projeto denominacional. No es denominacional. Quando nós começamos a investir em missões, Cuando empezamos a invertir en misiones, não encontramos eu e minha esposa. no hemos encontrado, Quando eu e minha esposa começamos a investir, cuando yo y mi esposa empezamos a invertir, não encontramos um casal na igreja metodista brasileira para investir. no Não hemos encontrado ninguna pareja en Brasil para hacer lo mismo, Metodista. que eran de la iglesia metodista. E eu falei, então não podemos investir em missões. Entonces, porque no hemos encontrado, no podemos invertir en misiones. Graças a Deus não foi isso que eu falei. No, yo no hablé eso. Eu falei, vamos para a igreja batista. Yo hablé, vamos a la iglesia E encontramos bautista. vários casais. Y hemos encontrado varias parejas. E começamos a investir em um casal de outra Y denominação. empezamos a invertir en otra denominación. Porque Deus ele é maior do que a igreja Porque metodista. Dios es más grande que la Deus iglesia não é metodista. metodista, Deus não é batista, Deus não é presbiteriano. Dios no tiene denominaciones.
Então nós começamos a investir. Y empezamos a invertir. E por isso nossa cabeça mudou. Y por eso nuestra Quando cabeza nós ha cambiado. fomos para o campo missionário, Cuando hemos ido al campo misionero, este casal chegou para nós e falou: agora vocês não precisam mais investir em nós. esta pareja dijo, no necesita más invertir en nosotros. Porque agora nós somos missionários, nós dois. Porque pues ahora somos misioneros nosotros. Eu falei: negativo. Y yo hablé, no. Vocês ajudaram a mudar a minha vida Ustedes nos han ayudado a e a cambiar. minha visão Mi missionária. visión ha cambiado. Até que Jesus volte, Hasta que Jesús ou a vuelva gente morra, o nosotros vengamos nós a somos morir. parceiros financeiros de Somos vocês. compañeros de ustedes. E assim somos até hoje. Y hasta hoy ayudamos. Mensalmente eu tenho uma parceria financeira com esse casal Todos los meses apoyamos e financieramente. com outros Y casais. también con otras Do parejas. meu salário, De do mi salário da próprio minha salário, esposa. de mi próprio, del salário de minha esposa. Isso tem que acontecer com cada um Isso de nós. tem que passar com cada um de nós. Quando cheguei no Brasil, Quando he chegado ao Brasil, encontrei a minha igreja em Botafogo, he encontrado minha igreja em com Botafogo. 120 membros, Tinha os seus 120 membros, muitas contas para pagar. muitas contas a pagar. E quando nós reunimos a liderança, E quando nos reunimos com o liderazgo, eu falei para minha liderança: nós vamos fazer uma conferência missionária. eu falei, vamos fazer aqui uma conferência missioneira. E o pessoal olhou para mim e falou: como, pastor? E a gente disse, como harás? Eu falei: eu não sei como. E eu disse, não sei. A gente vai descobrir junto. Vamos buscar juntos. E aí eu finalmente resolvi aplicar algumas metodologias Então, da celebração do impacto global. Finalmente comecei a aplicar esta metodologia de impacto global. Desde o início do ano, Desde o início do nós ano, começamos a planejar uma conferência missionária. começamos a planear uma conferência. Orar por missionários. Orar por um Por missioneiro, quais nós gostaríamos de apoiar. por quais nos gostaria apoiar, Quais nós gostaríamos de investir. quais nos gostaria invertir. E nós fizemos uma campanha E hicimos uma campanha, de oração. uma campanha de E oração. trouxemos alguns desses missionários em um final de semana E na hemos nossa igreja. traído alguns desses missioneiros para esta conferência. E no mês de setembro deste ano, em janeiro, nós começamos o planejamento. Em fevereiro, Em fevereiro daquele ano, começamos um planejamento. a planear. Em outubro, Em outubro, fizemos a nossa conferência. hicimos nossa conferência. 5 dias, Haviam 5 dias onde várias palavras missionárias foram lançadas. onde han sido predicadas várias palavras sobre E missão. nesses 5 dias nós ensinamos sobre a promessa de fé. Em los 5 dias hemos ensinado sobre a promessa de fé. Quantos já ouviram falar sobre promessa de Quantos fé? já aqui? han ouvido sobre a promessa de fé? Poucas pessoas. O que eu entendo como essa expressão promessa de fé O que eu entendo como promessa de fé é algo muito prático. é algo muito prático. Quando nós começamos a falar na nossa igreja, Quando começamos a falar em nossa as igreja, pessoas da igreja, da liderança, falam: nós não temos dinheiro para fazer a missão. gente da igreja diz, não temos plata para isso. Eu falei: eu sei. Então eu digo, você? Então nós temos que criar esse dinheiro. Então vamos ter que criar a plata. E Deus vai mandar. E Deus nos mandará. Isso é a promessa de fé. Isso é a promessa de fé. Eu falei: nós não vamos investir nesse ano em missões. Não vamos invertir em missão Vamos este ano. investir no ano que vem. Sim, vamos fazê-lo em outro ano. Então nós estamos em outubro. Então estamos em outubro. E nós vamos pedir para as pessoas se comprometerem. Vamos pedir que as pessoas se E comprometam. o que era a promessa de E fé? que era a promessa de A fé? pessoa fazia em oração A pessoa assim em oração, um pacto com Deus. pacto com Deus. Simples. Era pacto muito sencillo. Não era meu dízimo, Não era o dízimo, não era minha oferta, não era a ofrenda, era um outro valor. era outro monto. Um valor fixo Era valor fijo ou um valor mensal. ou algo que fora ao mês. Cada pessoa tinha sua decisão. Cada pessoa tinha sua decisão. Ela se comprometeria com Deus Ela se comprometia com ao Deus longo da conferência ao missionária largo da conferência missioneira de ouvir a voz de Deus de ouvir a voz de Deus e decidir um valor. e decidir quanto seria o monto. E esse valor seria doado no ano E seguinte, o monto seria donado em outro no ano, mês de janeiro, em el mês de janeiro, para que no ano seguinte para que o outro ano, os projetos missionários para acontecessem. que os projetos pudessem acontecer. E nós Pudessem fizemos isso. acontecer. Hicimos isto, Mandamos as promessas de fé na nossa Mandamos, igreja, então, essa promessa. fizemos envelopes, fizemos cadastros, explicamos o que era, fizemos sobre cadastro, enviamos muitos missionários para falar sobre missões, fichas, hicimos muitas fichas, muitos da missionários gente, pregando sobre muitos missões, missionários falando sobre missões. apresentamos alguns dos missionários que gostaríamos de investir, Apresentamos alguns missionários que poderíamos invertir seus neles, projetos, seus suas projetos, suas visões, visões, missionários no Rio, missionários em El Rio, missionários fora do e Rio, também fora do estado, missionários fora do Brasil. fora do Brasil. Pastor, você é louco.
E muitos diziam, tu eres louco. Nossa igreja é muito pequena. Nossa igreja é pequena. Nós teremos capacidade, talvez, Quizás temos condições de apoiar um de missionário. ajudar um nomás. E talvez perto, E quizás alguém muito cerca. porque não vai custar muito caro. Porque não terá muita. Eu não trouxe será muito caro. missionários que queriam ir para Tailândia, Eu trago missionários que queriam ir para a Tailândia, para Itália, para a Itália, para Paris, para Paris também, para o Nordeste do Brasil para o Nordeste do Brasil e para projetos perto da nossa igreja. para projetos cerca à nossa igreja. E cercanos à nossa esse igreja. projeto, se todos os missionários que nós quiséssemos apoiar, E se todos os missionários que quiséssemos apoiar, nós fôssemos apoiar no ano seguinte, se nós outros lográssemos apoiar em outro esse ano, projeto nos custaria R$25 mil. iba nos custar R$25.000. E nós falamos, então vamos orar para que R$25 mil sejam comprometidos Então vamos orar por os R$25.000 em promessas de fé. em la promessa de fé. E o pessoal, eu mesmo não acreditei muito, Eu mesmo não estava crendo muito, porque nossa igreja era muito pequena. porque éramos muito pequenos. E para minha surpresa, E para minha surpresa, quando nós terminamos a campanha da quando promessa hemos de fé, terminado a campanha, nós levantamos R$58 mil hemos levantado R$58.000, em promessa de fé. todo em este projeto Promessa de Fé. E lembrem-se, esse projeto era uma E promessa. acorde-se, isso era uma promessa A nomás. minha cultura brasileira diz que promessas nem sempre são E a cumpridas. cultura brasileira habla que nem sempre as promessas são cumpridas. E será que esse pessoal vai se comprometer em dar mesmo esse valor? Será que a gente vai cumprir com sua promessa? Eu não sabia. Eu não tinha ideia. E eu conversei com todos os missionários. Eu falei com todos eles. Olha, nós queremos apoiar vocês. Nós outros queremos apoiá-los. E em teoria nós temos o valor, ele vai chegar. Temos em teoria o dinheiro. Mas eu não sei se vai chegar. Mas de hecho não sei se vai Então, chegar. se ele chegar, Se chega, vocês recebem. então se os missionários recebem. E eu falei para eles, vocês ganharam uma nova função. Vocês han ganado na Vocês precisam orar muito pela minha igreja. Precisam orar muito por minha igreja. Porque se vocês orarem, esse dinheiro vai chegar. Porque se vocês oram, o dinheiro chega. E graças a Deus, meus irmãos, E nós graças a tivemos Deus, 15% de perda nesse valor. Hemos tenido 15% no mais de Não pérdida. mais do que isso. Não mais que isso. E ao longo do ano seguinte, Ao largo do outro ano, 13 projetos missionários foram sustentados. temos sustenido 13 projetos. 13, eu não imaginava nem 5. Eu não imaginava nem a 5. E nós sustentamos 13 Pero hemos projetos. sustenido 13. No ano seguinte, Em el outro ano, fizemos a mesma conferência Hicimos lo missionária. mesmo. Um ano de crise, era um ano de muita país crise. complicado. Um país muito complicado. Confirmamos todas as parcerias missionárias. Todos os As convênios, promessas de fé as continuaram promessas a de fé acontecer. seguiram passando. E toda a igreja começou a se envolver mais em Toda a missões. igreja começou a involucrar-se mais em missão. Há 3 semanas atrás, Há 3 semanas hacia atrás, não, 4 semanas atrás, ou 4 quizás, enviamos um grupo da minha igreja para Fortaleza, no hemos Brasil. enviado um grupo de missioneiros a Fortaleza, Brasil, Uma igreja metodista a uma igreja que metodista perdeu quase todos os seus membros. que ha perdido quase todos os E tinha membros, apenas 8 membros que tinha solamente 8 membros no centro de em Fortaleza. el centro da cidade. E nós oramos lá no Rio de Janeiro. Hemos orado em Rio E Deus colocou no nosso coração a E Deus- vontade de ajudar essa e igreja. Deus pôs em nosso coração o desejo de ajudar esta igreja. Mas a nossa igreja é muito pequena. Pero nós outros somos pequenos, de acordo? Eu não sei se nós vamos nem conseguir ir para esse Não projeto sei se vamos missionário. lograr chegar allá. E nós falamos, gostaríamos de um grupo de 10 Pero pessoas nos gustaría ter 10 pessoas para ir para esse projeto para missionário. ir a ajudar o projeto. E qual foi a minha surpresa? E qual foi a surpresa? Quando há 4 semanas atrás Há 4 semanas enviamos atrás, um grupo de 25 pessoas, enviamos 25 pessoas. que cada um pagou a sua passagem. Cada um não ha pagado sua passagem. Temos uma moça Temos uma senhorita, nesse grupo uma senhorita em el grupo que mora em uma favela, que vive em uma favela, em frente à nossa igreja. al frente de nossa igreja. Nunca andou de avião na vida. Nunca havia viajado de avião. Se converteu em nossa E igreja. ha se convertido aí, Percebeu que o evangelho de Jesus poderia mudar a vida dela. viu que Jesus poderia cambiar sua vida. Fez uma campanha na favela onde ela mora. Isso na campanha em sua favela. Nós fizemos uma campanha por ela. Hicimos uma campanha por ela. E essa moça viajou com a gente para E Fortaleza. essa chica viajou com nós outros. Ela é a Fortaleza. fotógrafa. Ela é fotógrafa. Ela fez toda a parte de fotografia da nossa ela viagem. isso toda a parte de fotografia da igreja. E ela voltou radiante, E volviu de allá muito cheia feliz, de missões no seu coração, llena da missão de Deus falando no para coração. todos os amigos na
favela onde ela mora, hablando con todos de la favela, que eles precisavam investir em missões, que eles tinham que invertir em missões, porque missões é algo maravilhoso, porque missões é algo e que ela tinha maravilhoso, feito uma viagem missionária que maravilhosa. sua viagem havia sido maravilhosa. É isso que nós temos que fazer. Isso é o que temos que fazer. Não é mais um programa, Não é programa mais, é um coração é transformado. coração transformado. Se a sua visão mudar, Se sua vida, se você sua visão enxergar cambiar, a sua igreja se ver sua igreja como uma igreja que envia missionários, que uma igreja como que envia missionários, se você enxergar a sua membresia se ver sua membresia como pessoas que podem financiar missões, como pessoas que podem invertir na missão, você não vai ficar se queixando sobre falta de recursos. não te quedarás reclamando Eu não estou murmurando. dizendo que doações não sejam necessárias. Eu não estou dizendo que as donações de afuera não sejam necessárias. São muito boas quando acontecem. As que vêm de afuera são buenas. Quando projetos acontecem e temos doações, eu fico muito feliz. Quando os projetos passam e vêm donações de afuera, Mas é o que eu muito estou bueno. dizendo aqui O que estou dizendo aqui é que o Deus do Japão, o Deus de Japão, o Deus da Europa, o Deus da Europa, o Deus do Rio de Janeiro, Deus do Rio de Janeiro, o Deus dos Estados o Unidos, Deus dos Estados Unidos, é o mesmo. É o mesmo. E todos os recursos financeiros, Todos os recursos financeiros Ele tem em suas mãos. ele tem em suas mãos. E nós temos condições de fazer E coisas temos muito maiores. condições de fazer coisas maiores. Quando foi a última vez que você investiu em alguém para algo missionário? Qual foi a última vez que has invertido em alguém Com 30 reais, com 30 com reais, 50 reais, com 50 com reais, 20 reais, com 20 com 30 reais, dólares, ou com 30 dólares, 50 dólares, ou com 50 10 pesos, dólares. com 50 dinheiro de Chile, de Toda Bolívia, esta não consequência sei de onde mais. Toda essa consequência começa nesse ato. empieza com isso. Eu gostaria muito A mim me gostaria muito de falar para dois grupos específicos. de falar agora. com dois grupos específicos. Se agora. você é membro na sua igreja, Se eres membro em sua igreja, viva missões. viva a missão. Invista em missões. Invierta em la missão. Conheça missionários. Conosca missioneiros. Ore por missionários. Ore por missioneiros. Quando eu prego em igrejas, Quando eu predico em igrejas, eu conheço muitos missionários. eu conosco muitos missioneiros. E às vezes eu pego o telefone de um dos missionários Às vezes eu então busco teléfonos de O missioneiros. WhatsApp. E vou por WhatsApp e boto, enquanto eu estou pregando, e mientras eu predico. e boto uma mensagem na projeção, Eu então pongo mensagem em la pantalla. com o telefone de um dos missionários. Então pongo aí o telefone de um dos E missioneiros. falo, olha, esse missionário mora em tal lugar. Então eu lhes digo, mira, esse missionário vive em E tal ele lugar. precisa de várias coisas. Ele necessita de muitas coisas. Mas agora, Pero ahorita ele precisa da sua ele oração. necessita de tua oração. E eu sempre falo, eu quero que você grave uma mensagem agora. Então eu quero que você grave mensagem. Ore por ele. Ore por essa pessoa. Envie uma mensagem de encorajamento. Envie uma mensagem E a ele. assuma essa pessoa em oração. E que tenha-lo como um motivo de oração. Meus irmãos, vocês não têm noção Não tienes a noção da quantidade de testemunhos que eu recebo. quantidade de testemunhos que De recebo. missionários que estão do outro lado do mundo. De missionários que estão do outro lado do mundo. E falam, olha pastor, E falam, pastor, eu estava desencorajado. eu estava necessitando Eu estava coragem. frustrado. Estava muito frustrado. E de repente, Pero de repente eu recebi umas 40, 50, 100 mensagens. vindo um montão de mensagens. Num para dia mim. só. Em um só dia. De pessoas que eu nunca vi na De minha vida. pessoas que eu nunca havia visto. Dizendo que estariam orando por mim. Dizendo que estariam orando por mim. Dessas 100 Pelas mensagens, 100 mensagens. umas 8 pessoas De 8 pessoas continuaram orando por mim. seguiram orando por mim. Estão até hoje colaborando em oração e algumas delas até Até financeiramente. hoje seguem orando e estão invertindo também financeiramente. E eu falo isso nas igrejas que Então eu prego. eu hablo isso na igreja. Eu falo, não custa nada. Pegaram um WhatsApp Não é nada tu ter o WhatsApp e enviaram uma mensagem para um missionário. e enviar uma mensagem a um missionário. Esse tipo de atitude Esta atitude é uma das atitudes mais importantes. é o mais importante. Quando estava no campo missionário, Quando eu estive no campo, me lembro de muitas me coisas, acuerdo de muitas boas coisas, e ruins. buenas e malas, Mas uma das melhores mas uma das melhores foi em um dos piores dias da minha foi vida. um dos piores dias de minha vida. Estava frustrado, Eu estava muito frustrado, decepcionado com algo que aconteceu. muita decepção com coisas. Recebi uma carta pelo He correio. recebido uma carta por el correio. Hoje em dia quase não se fazem cartas, Hoje dia quase não se mandam cartas É tudo escritas e-mail. da mano, todas por e-mail. mas eu recebi uma carta Pero em esta época eu he recebido uma de carta uma igreja no Brasil. de uma igreja de Brasil
o ministério de crianças dessa igreja. Era un ministerio de niños de la iglesia. Todas as crianças, Todos los niños em um domingo, en uno de los domingos fizeram desenhos para nós. dibujaron para nosotros. Fizeram desenhos da nossa família. Dibujaron ahí para nosotros. Fizeram desenhos de Jesus cuidando de nós em Dibujaron Paris. Jesús cuidando de nosotros. As en que París. sabiam escrever, escreveram uma frase: nós Las que amamos sabían vocês. escribir pusieron frases ahí. Vocês são especiais para Ustedes son Deus. especiales. E aquela carta, Y esta carta, com uma dezena de desenhos e mensagens, con todos los dibujos y mensajes, chegou na minha mão llegó en mi mano e mudou meu y coração. me ha cambiado. Aquela carta não valia nada. Él no tenía ningún Eu não costo. poderia comprar um pão com aquela No daba carta. para comprar nada con la Nada. carta, Mas aquela carta mudou meu coração. pero cambió mi vida. E se você é membro de uma Si igreja, eres miembro de una iglesia, trabalhe na sua célula, trabaja en su célula, trabalhe no seu ministério trabaja en su e ministerio comece a inflamar o coração desses y ministérios. empiece a incentivar la gente. Pegue o telefone de alguém aqui Tome el teléfono de alguien aquí e descubra para onde ele quer ir y descubra, busque dónde quiere ir. ou esa para onde persona. ele já está indo O quizás donde já estás em e comece a se comprometer a orar por essa tenha pessoa. compromisso de orar por ele. Leve isso para o seu grupo Leve pequeno para seu grupo e pequeno. faça oração por essa Haz lo pessoa. mismo, ore com E ele. se possível, E se possível, levante ofertas para essa também pessoa. mande ofrendas para eles. Isso vai mudar a sua vida Vai cambiar sua vida e vai mudar a vida dessa e pessoa. também da pessoa que recebe. E se vocês são pastores, Se são pastores, é um outro grupo que eu quero falar é outro agora. grupo que quero falar agora. Eu quero motivar vocês Quero incentivar-les. muito Quero incentivar-les muito a investir em missões em suas a igrejas invertir locais. em missões em suas igrejas. Não em projetos que o bispo ou que ele sei lá quem mandou vocês Não em fazerem, projetos nomás de institucionais, mas sistematicamente investir em missões. pero invertir em missões sistematicamente. Escolham em oração projetos missionários. Escorra em oração os projetos a invertir. Ninguém me pediu para falar isso, Nadie me ha pedido falar isso, mas eu gostaria de falar do CIEMAL. pero a mim me gostaria de falar de CIEMAL. CIEMAL é uma associação de igrejas, CIEMAL é uma associação, uma conferência, é uma conferência das igrejas, é uma ponte de relacionamento. é um puente de relações. Nós estamos nos conhecendo aqui por causa disso. Temos a oportunidade de conhecer-nos aqui por isso. E eu creio E eu lo que creio. deste lugar outros missionários Que sairão. deste grupo outros missionários vão sair. Aqui nessa Em conferência, esta conferência, em projetos do CIEMAL, por em exemplo, projetos de CIEMAL, você pastor pode usar a sua igreja tu que eres pastor pode utilizar em sua igreja para investir. para invertir. Mas eu não tenho tantos recursos. Pero eu não tenho tanto. Mas começa com pouco. Pero empieza com el pouco. R$50. Com 50 reais. Pode ser mais, né? Pode ser mais. R$1.000, né, Luciano? R$1.000. É, $1.000 é melhor do que R$1.000. É, peso também. Peso, Lo que tudo, sea. né? Então, mas é verdade, se você é pastor, Se eres pastor, eu gostaria muito de convidar você a a mim me pensar gostaria nisso. de invitar-lhe em esta hora. Depois que eu comecei a falar sobre conferências missionárias, Depois que comecei a falar sobre as conferências. celebração de impacto e na global, celebração de impacto você pode global. chamar como você quiser. Pode chamar como quieras. Fui convidado por algumas igrejas no Brasil Fui invitado a algumas igrejas para ajudar. Para ajudar-les. Já estamos agora ajudando 2 igrejas. Estamos ajudando 12 igrejas Uma em já. Poços de Caldas, Uma em Poços de Caldas uma no Mato Grosso, e outra em outro estado. para começar projetos como Para esse. começar projetos como este. Igrejas que vivem suas vidas, Igrejas que vivem sua vida. têm seus orçamentos, Têm seu presupuesto. têm seus desafios, Têm seus desafios. têm todas as desculpas para não investir em Têm missões, todas as escusas para não invertir em missões. como a minha. Como a minha Se também. você for na minha igreja agora, Se você fosse minha igreja agora, eu preciso pintar a parede do templo. necessito pintar a parede da igreja. Está precisando. Necessitamos. E eu falei para a igreja que a gente está Então, precisando. eu lhes disse, Eu falei, a gente necessitamos vai pintar, E disse, vamos a pintar. mas não vamos parar de investir em Mas não vamos missões. parar de invertir por isso. A gente vai investir em missões Vamos invertir em missões e vai pintar a igreja e também também. vamos a pintar a É igreja. assim que a gente tem que pensar. É assim que temos que Porque pensar. nós precisamos entender Temos que entender que uma igreja sem missão uma igreja que não tem missão é tudo menos uma igreja. é uma igreja que não faz missão, é todo menos uma igreja. Isso é muito sério. É muito sério isso. Nós não podemos pensar Não podemos pensar que a missão da igreja que a missão da igreja é somente denominacional. é solamente denominacional. Não podemos pensar Não há como pensar que a isso. missão da igreja só acontece quando abrimos uma nova congregação da nossa Ou igreja. que a missão é solamente quando abrimos a congregação Da nossa igreja. ou um
nueva misión de nuestra propia iglesia. Existem projetos. Hay proyectos. Vocês se alegraram Ustedes se han alegrado, com a história que eu contei de Paris. han quedado muy contentos con las historias del país, De Paris. de París. E vocês só puderam se alegrar com essas histórias. Y ustedes solamente han podido alegrarse con eso, Porque durante todos os anos que eu fiquei em Paris, porque todos los años que me he quedado en París, pessoas, famílias e igrejas personas, familias, iglesias investiram na minha han família. invertido en mi vida, E investiram para que eu pudesse morar em Paris. han invertido para que yo pudiese vivir en Pagaram París. uma conta de luz. Me han pagado la luz. Tem um amigo pastor Batista Eu tenho um amigo bautista que olhou para o nosso ministério que mirou nosso e ministério em oração disse: nós vamos ajudar você. em oração disse, vamos ajudar-lhe. E eu falei: mas nós não somos batistas. Pero nós não somos bautistas. E ele falou: mas Deus não é batista. Pero dijo, Deus tampouco é bautista. E eu tenho um amigo presbiteriano Eu tenho um amigo que é presbiteriano que falou: nós vamos apoiar o seu e me ministério. dijo também, vamos apoiar-lhe. Quando nossa igreja começou a E crescer, quando nossa igreja começou a crescer, esse meu amigo pastor Batista meu foi lá amigo- pregar para mim. Então esse meu amigo pastor bautista foi predicar em minha igreja. E ele falou: você precisa de um gabinete pastoral. E ele me disse, tu necessitas uma oficina pastoral. Eu falei: eu concordo, E eu disse, estou de mas acordo. a gente não tem como pagar. Pero não temos como agora. E ele voltou para sua igreja. Então ele voltou à sua E igreja. desde então, E desde esse tempo eles financiaram um aluguel de um gabinete pastoral para financiaram nós. o alquiler de uma oficina pastoral. E eles não são da nossa denominação. Eles não são metodistas. Eu tenho amigos em igrejas independentes. Tenho amigos em outras igrejas, denominações. E quando eu falei que as nossas finanças abaixaram, Quando disse que nossa recaudação havia barrado, eles se juntaram entre eles eles se juntaram e enviaram ofertas para e nós. me ajudado com Mas ofrendas. nós não somos da mesma Pero denominação. não somos da mesma denominação. Mas eles falaram: Deus é maior do que a Pero nossa Deus denominação. é mais grande que a denominação. A sua missão na sua igreja local A missão em tua igreja local não acontece só quando uma outra igreja da sua denominação faz algo. não passa só quando a igreja de sua própria denominação faz algo. Ela acontece quando Deus quer que ela aconteça. Vai acontecer quando Deus quer. E você precisa investir em missão. Então você necessita invertir em missão. Hoje eu estou na posição de pastor Sou pastor hoje de uma igreja local. de uma igreja local. É muito mais fácil. É fácil. Pastores, se vocês quiserem que isso aconteça, Vocês podem. se vocês quiserem fazer missões na igreja Vocês de querem vocês, fazer missão em sua igreja. vai acontecer. Pode acontecer. O problema não é da igreja, Não é da igreja o não é problema. do orçamento da Não é igreja, do pressuposto. o problema é da mentalidade E sim sua e mentalidade do coração. e seu coração. Isso não é um projeto, Isso não é um projeto. isso é a consequência É a de consequência uma mentalidade de uma mentalidade que quer realmente investir em que quer missões. invertir em missão. Essa é uma ferramenta. É nomás uma ferramenta. A TMS A pode TMS apresentar todos os recursos e passo a passo para que você possa realizar, por exemplo, conferências como essa. A TMS pode ajudar-te a como fazer todo este programa. Ideias Te dar ideias. que talvez funcionem no seu país, talvez não funcionem. Quizás elas funcionarão em seu país ou não. Isso aí você vai ter que julgar. Tu tendrás que ver. Então, ideias e projetos existem. Ideias e projetos há. E eu indico a vocês de fazerem projetos como eu esse. les recomendo hacerlo. Levantei 60 mil reais em um ano na minha igreja. Eu levantado 60 mil reais Com projetos isso como esse. em minha igreja. Com pessoas que eu nunca imaginaria. Com pessoas que eu nunca havia imaginado. Um homem aposentado Um homem jubilado da minha igreja no Brasil. que estava em minha igreja. Que eu olhava para ele e falava: ah, esse aí vai ficar aí. Eu mirava e dizia, não, esse não vai sair do lugar. Vai ficar aí até Jesus voltar. Ele vai estar aí até que Jesus vuelva. Ele foi inflamado pela missão. E ele ha sido tocado por la visão missionária. Eu me surpreendi Eu me quedei surpreendido. quando há 4 meses atrás Há 4 meses nós enviamos um grupo da nossa igreja enviamos um grupo de nossa igreja para Guiné-Bissau, na África. para Guiné-Bissau em África. Na minha igreja, que tem 200 membros. De minha igreja de 200 E ele se inscreveu. Ele também se inscreveu. E ele foi. Então ele ha ido. E ele passou um mês em Guiné-Bissau. Então ele passou um mês allá. E em começou um Guiné-Bissau. projeto missionário junto com a nossa igreja em Guiné-Bissau. Então ele começou um projeto missioneiro. Coisa em Guiné-Bissau. surpreendente que a gente só vê quando faz. Coisas maravilhosas que solamente podemos ver quando começamos a ser. Então invistam em missões. Invirta em missões. Esta é uma ferramenta
é uma ferramenta muito boa. muito buena. Se quiserem mais informações sobre ela, Si quieren más informaciones, eu posso ajudar. puedo ayudarle. TMS pode ajudar. Los de TMS pueden te ayudar. Pastor, não estamos preparados para fazer uma conferência dessa em minha igreja. No estamos listos para hacerlo en nuestra iglesia. Comecem a fazer algo. Empiece a hacer algo. Conheci um pastor aqui ontem He conocido un pastor aquí mismo que me disse que vai começar algo em sua igreja. que dijo que va a empezar algo en su iglesia. Vai colocar um globo em sua igreja que va a globo poner terrestre. poner el globo terrestre en e su vai iglesia. pegar telefones de Y missionários va entonces buscar los teléfonos de e vai misioneros. colocar a sua igreja em contato com os missionários Va a poner su iglesia en contacto con los para orar misioneros. pelos projetos, Y para orar por los para proyectos abençoar projetos. y bendecirles. Eu falei, é isso, comece. Empieza por eso. Comece a fazer isso. E daqui a Empiece por pouco isso. a minha oração é que ele comece uma conferência missionária na igreja dele. Y mi oración es que él empiece una conferencia misionera en su iglesia. É isso, não tem mágica, Amén. tem vontade. Amén. Amém? Glória a Deus. Perguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué pasó? No tiene magia. Tiene que hacer. Él es lo que está diciendo él. Vamos a abrir para preguntas porque tenemos la cena, ¿no? Ya. Alguma pergunta? Hã? Qual é o meu WhatsApp? Posso mandar alguns aí para vocês. Algo específico? Isso significa o quê? Que ninguém vai fazer nada ou que todo mundo vai sair daqui fazendo tudo? Então, não é uma pergunta. Quero agradecer a Deus, não, por a vida de Gustavo porque essa mentalidade, especialmente em Brasília, não sei em outros países, que a igreja que hace missão é a igreja que tem bastante número de gente. Então, e isso é um cambio de paradigma, não? De que a igreja que hace missão não é uma igreja que tem um número maior de gente, é uma igreja que tem mais grande número de discípulos que estão interessados em fazer o que Jesus hacía. Então é muito interessante. Graças por compartilhar com nós outros e Amém. creio que nos incentiva muito, porque há igrejas grandes que não fazem. É igual aqui em Pedregal, pois este tipo de conferência, nossa igreja também é pequena, verdade? Pero já busca uma visão missioneira. Então, creio que isso Deus está nos mostrando algo com todo isso que Ele está falando aqui. Alguém mais? Tem uma pergunta? Deus abençoe sua vida. Amém. Esse propósito tão lindo, né? E olhar para fora quando a necessidade está na sua casa, mas que Deus continue te honrando. Amém. Amém. Vou fazer uma pergunta para ti. A gente tem vivido tempos em que muitas pessoas têm vindo até as igrejas, elas têm chegado até a igreja. Não nos falta visitantes muitas vezes. Creio que isso é uma realidade brasileira. Em Brasil, não nos falta gente que vem visitar a igreja. Como você tem feito em meio urbano ali o processo de focar na consolidação dessas pessoas? Como estás trabalhando a consolidação dessas pessoas que chegam? Porque muitos chegam, mas muitas vezes não são consolidados. Olha, eu realmente acredito em um processo de grupos pequenos. Eu acredito que isso é um caminho muito saudável. É um caminho saudável. Os grupos pequenos, Os células. grupos pequenos de discipulado. Eu realmente acredito nisso. Eu lo creio em Eu isso. não acho que seja um projeto de competição dentro das igrejas. Algumas fazem assim. Eu penso que não é um projeto de competência, apesar de algumas igrejas terem problemas com isso. Eu não sou muito ligado a regras hierárquicas nesse processo. Eu não penso que tem que ser com regras hierárquicas. Mas eu realmente acredito em células, em grupos pequenos. Eu creio em grupos pequenos. Acredito porque eles criam um ambiente para um discipulado pessoal. Porque eles criam um ambiente para o discipulado personal. Toda a consolidação na minha igreja local Toda a consolidação em minha igreja local passa por 3 âmbitos. passa por 3 pontos. Grupos pequenos, Os grupos pequenos,
um discipulado pessoal el discipulado personal e classes do que eu chamo de integração, y clases de integración. onde nós temos um período fixo onde nós ensinamos as pessoas Tenemos un bases período na fijo fé, donde la gente es enseñada. e nós temos essas 3 alas da minha igreja como pontos de consolidação. Son esas 3 cosas como que consolidam a mi iglesia. Eu tenho pessoas nos meus grupos pequenos que não vão na igreja ainda. Tengo personas de los grupos que todavía no van a la iglesia. Tem pessoas na igreja que não vão nos grupos. Y hay personas en la iglesia que tampoco participan de los grupos. Mas quando as pessoas participam dos 3, Pero cuando hay gente que participa de los 3, eu vejo diferença total na vida dessas hay una pessoas. diferencia grande en las personas. E eu não tenho na minha igreja local No tengo en mi iglesia local, uma evasão grande. no tengo Uma gente saída muito gente grande. que está saliendo. Eu tenho pessoas chegando, Tengo personas que están estão llegando se consolidando, E na estamos sua grande maioria. consolidando en su gran mayoría. Então eu diria que na minha visão, principalmente num contexto urbano, grupos pequenos são fundamentais. En el contexto urbano, los grupos pequeños son fundamentales. E eu queria encorajar você a ser paciente num grupo pequeno. Y quería que tuviese paciencia en los grupos pequeños. Nós começamos um grupo pequeno em Paris Hemos empezado un grupo pequeño en París. e durante um ano Por un año esse grupo teve 3 pessoas. hemos tenido solamente 3 personas. Seria um grupo fracassado na maioria das visões. En la óptica de muchos sería un grupo fracasado. E uma dessas pessoas era um homem que não falava nada. Y una de esas personas era un hombre que no hablaba nada. Ele entrava, falava bonjour, Ele entrava e falava bom dia saía, falava bonsoir. e saía e falava buenas tardes. E quando a gente chegou no final do ano, Quando chegava o fim do ano, achando que nada estava acontecendo, pensava que nada ia passar. ele resolveu falar. Ele então se começou a falar. A primeira vez que ele A falou, primeira vez que ele falou, nós fizemos uma pergunta: hicimos uma pergunta: o que você quer para o ano que vem? que queres para o outro ano? E ele falou: eu sei o que eu quero para o ano que Ele vem. disse: eu não sei o que quero para o Eu outro quero ano. viver. Eu quero vida. Aí eu falei: como assim? Como é isso? Ele falou: eu tinha decidido que iria me suicidar no final desse Eu ano. tinha decidido que ia suicidar-me em este ano. Mas pelo que eu tenho visto aqui na casa de Por lo que he vocês, visto aqui em sua casa, ao longo desse ano, ao largo deste ano, eu decidi que eu quero eu viver. he decidido que eu quero vida. E eu não sabia nem que ele estava gostando do grupo. Eu não sabia nem a um que ele gostava. Para mim, eu achava que ele achava horrível o grupo. Para mim, ele pensava que era totalmente malo. Não falava nada. Porque ele não falava. Mas ele falou para mim: eu ia me suicidar Ele disse: eu me ia suicidar. e eu quero viver. Pero agora eu quero viver. Para mim, isso é fantástico. Isso é Então, fantástico. grupos pequenos são um processo de Grupos consolidação. pequenos São um é processo de consolidação. fundamental. Amém? Alguém mais? Yo más bien quisiera decir brevemente una reacción a lo que el pastor Gustavo estaba diciendo Eu quero reagir ao que o pastor Gustavo está falando y decirle a todos que e dizer a todos. sentía que cuando él estaba hablando estaba de alguna manera refrescando en mi iglesia. E parece que quando ele estava falando, estava refletindo a minha igreja. Y quiero contarle el testimonio que nosotros tenemos de la forma más breve. E eu quero contar de uma forma breve. En Chile por muchas décadas no se habló de misiones. No Chile, por muitas vezes, já nunca se ou muitas vezes não se habla, nunca falavam de missão. Y en mi iglesia, Na minha igreja, el pastor, que eu sou pastor agora, hablar de misiones. começamos a falar de missão Y enviamos por primera vez una hermana que fue a África y pedimos una ofrenda para misiones. e então pedimos uma oferta para missões. No logramos juntar $150. Não conseguimos juntar $150. La tesorería de la iglesia completó Então $150. a tesouraria completou ali o dinheiro Y lo enviamos a África con una hermana que se pagó todo su pasaje. e enviamos uma irmã para a África. Al mes, Então, se por mês la municipalidad o município, nos regaló $1.500. a municipalidade é como se fosse uma prefeitura, assim, nos deu quantos dólares? 1.500. Nos dio 10 veces lo que nosotros habíamos invertido en misiones. Nos deu 10 vezes mais do que nós tínhamos investido na missão. Y se generó en la iglesia E isso gerou na igreja un espíritu misionero. um espírito de missões. Hubo en Chile, comenzaron a pedir una ofrenda para misiones. Então no Chile começaram a pedir oferta para missões. Local, Na minha igreja local, que había generado esta conciencia, que já tinha essa consciência de missões, fue a nivel nacional
a minha igreja foi a que mais ajudou a missão nacional com $1.000 num projeto que havia lá. E esse ano, 9 pessoas da minha igreja fomos no Brasil, na escola de missões em Teresópolis. E no verão desse ano nós fomos e transformou a mentalidade. E fomos aí na ilha de Chiloé, no Chile. E as 20 pessoas que participam da igreja, 20 pessoas das 60. Então aí conseguimos plantar uma igreja e deixar funcionando num lugar da ilha. E por 2 anos a igreja estava pagando o aluguel aí para que a igreja continuasse. Hoje o nosso distrito está investindo esse ano $6.000 em missões. Algo que não se falava aí. E Deus nos abençoou quando começamos a falar de missões na igreja local e orar por missionários. Vestimos pessoas com roupas de muçulmanos. Tivemos que pedir autorização e falando de missões na igreja local. Hoje já é mais comum falar de missões na nossa igreja. Por isso eu estou de acordo com o que estava falando aqui o Gustavo. É como se fosse um elo espiritual que se quebra. Quando começamos a falar e a trabalhar com as missões. E quero terminar dizendo que o Senhor nos abençoou também. Enviou uma pastora lá do Brasil. Aqui tem tanto brasileiro aqui que você achou que era Brasil. Enviou uma pastora do Brasil para o Chile, que está mudando a mentalidade lá das pessoas sobre missão. O único distrito o qual eu pertenço tem uma organização de missões e eu presido essa organização e abrimos essa organização aí. Amém. Quando a igreja começa a investir na missão, Deus abençoa de uma maneira especial. Amém. Muitas graças, irmão. Deus lhe bendiga. Um aplauso para o irmão. Glória a Deus. E um aplauso também para Gustavo. Uhul! Uhul! Quê? Ah, tem que ser mais forte então. Queremos agradecer, irmão Gustavo, por seus aportes aqui a nós outros. E queremos que os irmãos tenham aí irmão Jacir, não? Passe aqui adelante. Temos um pequeno recuerdo para agradecer, irmão. Que Deus lhe bendiga sua participação com nós outros. Nos pongamos em pé, vamos dar um aplauso forte ao Senhor Jesus. Ai, Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Obrigado, viu, cara? Você é benção. Glória a Deus. E depois, se vocês querem depois mais coisas sobre isso, da celebração de impacto global ou da promessa de fé, podem acercar-se a Gustavo, que ele pode ajudar-lhes. Também o irmão Steve tem também mais informações. Muito bem. O material vai ficar disponível, disponibilizado nas gravações? Sim, hay que perguntar a Fabiano. Fabiano depois pode dar. Quando vamos ter isso todo disponível? No final do mês.
Ok. Fin del mes. Muy bien. Ahora vamos a orar.